Olá, bom dia, seja bem-vindo a esta edição de segunda-feira do programa A Notícia de Frente, hoje 10 de junho de 2019. Aqui ao meu lado tenho o prazer da companhia de Lúcio Sorge e Antero Paes de Barros. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara, bom dia, Antero, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia ao telespectador e telespectadora. E lembrando que hoje o programa também é especial. Temos a entrevista de segunda-feira. A entrevista de hoje é com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual pelo DEM, Eduardo Botelho. Daqui a pouco, então, você confere a entrevista com o presidente da Assembleia. Vamos falar de Previdência, reforma da Previdência nos estados. Olha só, o governador Mauro Mendes segue para Brasília amanhã para se reunir com uma série de outros gestores do Fórum dos Governadores. O principal tema do assunto deve ser a possibilidade de exclusão dos estados na reforma da Previdência. E o que temos aqui, eu tenho uma notícia também que foi apurada pelo site Um Antagonista, apurou que na semana passada tentou-se chegar a um meio termo na questão de estados e municípios na reforma da Previdência. O acordo proposto foi manter estados e municípios, mas obrigando assembleias legislativas, câmaras municipais a aderirem à proposta em um prazo determinado por meio do apoio da maioria simples dos parlamentares locais. O PSL e o MDB, por exemplo, toparam avançar com essa ideia, que também acabou agradando Rodrigo Maia, presidente da Câmara. E aí o antagonista traz que o Centrão não topa meio termo na questão dos estados e municípios na reforma da Previdência. Eu entrevistei na última sexta-feira o deputado federal Nery Geller, até mesmo sem eu perguntar, mas pela explicação do Nery, ele se intitula do Centrão. Né? Ele é do PP, mas é do Centrão. Ele falou, olha, não fica culpando o Centrão. Aí eu entendi que ele está defendendo o Centrão. Não fica culpando o Centrão por isso, porque, na verdade, quem está contra isso é o PSL. É a base do governo. Quer dizer, olha, eu pensei que essa coisa era futebolística. Mas não é do futebol isso, não é da arquibancada que vem esse rumor. Porque a gente está acostumado a ouvir dia do jogo do Corinthians, né? Nós somos um bando de louco por ti, Corinthians. Mas tem um bando de louco no Congresso. Tem um bando de deputados que não sabe realmente para quem foi eleito. E, portanto, originariamente, é do PSL. O Nery Geller se comprometeu na entrevista conosco de que vai trabalhar para votar tudo lá em Brasília, para não passar para estados e municípios. E acusou de que essa ideia é uma ideia do PSL, o partido do presidente da República. Eu não acho que seja só do PSL. Mas eu não acho que seja só do PSL. Eu acho que é do PSL, do Centrão e também dos parlamentares que não tem compromisso com o país. Ao invés de se preocuparem com a importância de aprovar a reforma da Previdência, nós já discutimos isso daqui nos programas da semana passada, muitos deputados federais lá em Brasília estão olhando para a próxima eleição, aquilo que eles poderão perder ou ganhar de voto, mais perder do que ganhar. Essa é a grande preocupação deles. Agora, eu não acho que seja só o PSL, não. Deve ter no PSL, deve ter lá na turma do Centrão, né, no MDB. Mas o que foi apontado é que... Só no PSL não é, isso deve ter em todos os partidos. Não, e a maioria é do PP e do PR. A mediocridade não é exclusividade do PSL. Né? E a maioria do PP... E do PR. E do PR, que é Centrão. Centrão. O PP e o PR são do Centrão. Agora, eu acho que, primeiro, esse debate é medíocre. É medíocre porque eles fazem o seguinte, essa renovação que teve do Congresso Nacional foi uma renovação em pejos, né? Foi uma renovação para pior. Foi uma renovação para prejudicar. Os novos chegaram lá bem velhinhos já, não é? Não. Mas muito velhos. Da velhíssima República, né? Que as ideias novas deles não se encaixam na velha República, quando se fazia a política do café com leite.
Na verdade é o seguinte, primeiro que eles falam assim, não, nós temos que mandar para estados e municípios, imaginem, São Félix do Araguaia discutindo a questão da reforma da Previdência. Já pensaram todos os municípios brasileiros tendo que deliberar sobre a reforma da Previdência nos seus municípios? Qual que é a informação que detém os vereadores, não é culpa deles não, para debater esse assunto? Metade do Congresso Nacional não sabe o que está discutindo. Você imagine. Mas não vamos a São Félix não, Antero. Vamos ficar aqui na Câmara de Cuiabá. Pois é. Né? Exatamente. Que tem tantos defeitos, tantas falhas, não cumprem a obrigação, não fazem o que deveriam fazer. Imagina isso aqui na Câmara de Cuiabá Por isso também, que a onde, Câmara... teoricamente, teria mais informação para estudar, para avaliar uma matéria tão importante como essa. Por isso que o Senado da República é considerado a Câmara Alta do país. E a Câmara dos Deputados, no sistema bicameral, antes do Senado, a Câmara Alta do país. Por quê? Porque os grandes assuntos têm que ser discutidos ali. Outro ponto da mediocridade. Não, nós não queremos discutir isso porque isso traz desgaste. Quem disse que isso traz desgaste? Eu já disse aqui, eu não fui candidato, mas se eu fosse candidato a deputado federal, eu teria dito com todas as letras, vou apoiar a reforma da Previdência. Sem reforma da Previdência, esse país não anda. E aí nós vamos fazer o quê? Aí o cidadão vai ser punido por votar certo. É por incompetência. Então o debate está medíocre. Porque se depois de aprovada a reforma da Previdência, os que votaram a favor mostrarem ao Brasil que quem deve ser questionado são os que votaram contra. É uma questão de explicar números. Quem votar a favor da reforma da Previdência está votando a favor de 230 milhões de trabalhadores que já vivem esse regime que querem implantar. Que são os trabalhadores da iniciativa privada. Quem votar contra a reforma da Previdência está defendendo os privilégios. Está defendendo parlamentares, juízes, promotores, desembargadores, ministros, Tribunal de Contas da União e dos Estados e servidores públicos. São essas castas que estão sendo defendidas. Num país de 240 milhões, não tem 2 milhões aqui. Os que vão ter que passar a contribuir, militares, tem que incluir aqui. Vai incluir onde? Não, eu defendo que inclua. Eles não têm coragem para incluir. Não tiveram coragem de incluir. Não tiveram coragem de incluir. Precisam ter. Pelo bem do Brasil. Precisam ter. Mas não dá para defender. Mas que coragem eles vão ter? Eles não querem o seguinte, eles querem passar a responsabilidade para as assembleias e as câmaras municipais, porque eles não têm coragem suficiente de votar a reforma, estão querendo empurrar. Não, entendi. Eu sei, mas eu estou defendendo aqui uma tese seguinte, que os vereadores deveriam se mobilizar, os municípios, as assembleias, e pressionar os deputados federais. Mas os vereadores têm um outro problema, Antero, para se preocupar no momento. Eles não podem se mobilizar pela reforma da Previdência. Você devia ser mais compreensivo. Eles agora têm que se mobilizar para prorrogar os mandatos, Antero. Não, porque, olha... porque é nisso que eles estão preocupados agora. Teve até reunião e manifestação para isso. O pior exemplo vem da Câmara dos Deputados, né? Vem da Câmara dos Deputados. Eu, sinceramente, na hora do vamos ver, eu acredito que a velha política vai prevalecer e vai votar tudo na Câmara dos Deputados. Essa nova política aí, esses novatos aí do Congresso Nacional... Não tem força para isso, para fazer a diferença. Tomara que não tenham força para fazer essa diferença, porque fazer essa diferença é votar para prorrogar os privilégios e para prorrogar a agonia do país. Desarruma a economia que quer fazer o Paulo Guedes. Desarruma o Brasil. Prejudica a geração de empregos e defende os privilégios. Quer dizer, está difícil as pessoas não conseguirem assumir um discurso da obviedade. Então, mas eu acho assim, você falou do Mauro Mendes. Eu acho que o Mauro Mendes fez um golaço quando fez o apelo aqui ao presidente Bolsonaro, quando mandou o áudio dele para o Fórum de Governadores, mandou para todos os governadores, ele provocou essa carta de governadores que saiu no Brasil inteiro, os governadores estão se mobilizando e não dá.
tem que conversar com as bancadas, um a um, tem que dar um chega para lá. O deputado federal que votar para transferir isso para estado e município, tem que colocar o nome no... Está pensando nele? Não, está pensando contra o povo. Isso, pois é, pensando nas eleições contra o Brasil. Contra o povo. Tem que pôr o nome dele no painel e os deputados estaduais não têm mais que apoiar ele. Os vereadores não têm mais que apoiá-lo. Não merece apoio um cidadão que se recusa a votar em favor do Brasil. Não, eu sei que é bom para o Brasil, mas eu não vou votar porque senão um deputado estadual pode tomar meu lugar. Ora, eu vou votar a favor do Brasil. Se um deputado estadual tomar meu lugar, paciência. Paciência. Vamos seguir, olha só, o Estado recorre ao Superior Tribunal de Justiça, ao STF, ao Supremo Tribunal de Justiça, para garantir novo empréstimo dolarizado. O governo de Mato Grosso terá que entrar na Justiça para garantir que a União seja avalista do empréstimo de 250 milhões que o Estado tenta contrair com o Banco Mundial. O dinheiro será para pagar a dívida dolarizada com Bank of America. O governo ingressou no Supremo Tribunal Federal para garantir esse empréstimo. Que não vai adiantar de nada, não vai resolver nada. Está lá com a ministra Rosa Weber, né? Como tinha antecipado já dias atrás, aqui na notícia de frente mesmo, o secretário de Fazenda, Rogério Galo. O problema é o seguinte, a Secretaria do Tesouro Nacional já disse o seguinte, que em função do estouro no limite, nos limites aí da Lei de Responsabilidade Fiscal, Mato Grosso não tem como receber o aval da União para contrair esse empréstimo de 250 milhões de dólares junto ao Banco Mundial, que era para cobrir, né, a dívida, né? O outro empréstimo lá dele, do ex-governador Silval Barbosa, que foi feita lá com o Bank of America e que em setembro agora tem uma parcela aí que, se eu não estiver equivocado, é em torno aí de 140, 150 milhões de reais, não é isso, Antero? Isso. 140, né? É isso? 140. Me parece que são o quê? 35 milhões de dólares, né? Exatamente. Então, e o seguinte, é preciso registrar aqui, o Antero colocou na última sexta-feira aqui, mas é preciso apontar o dedo, sim, apontar o dedo para o Tribunal de Contas do Estado. E para fazer mais justiça ainda, não em cima desses conselheiros substitutos que estão lá, mas em cima daqueles outros que foram afastados, né? Que quiseram fazer uma graça para o governo anterior, para o governo Pedro Taques, e cometeram o absurdo de retirar o imposto de renda do cálculo sobre os gastos com o pessoal. Aí é o seguinte, aí eles fizeram lá uma contabilidade do faz de conta. O Estado gastava 60% da folha de pagamento, entrando lá o cálculo do imposto de renda, eles tiraram o imposto de renda fora, parecia que as contas de Mato Grosso estavam no azul. Deu no que deu, uma tremenda irresponsabilidade do Tribunal de Contas que 2 anos depois foram obrigados a voltar atrás, porque a Secretaria do Tesouro Nacional falou, espera aí, nós não vamos aceitar isso. Corrijam essa besteira que vocês fizeram aí. E agora está estourando no atual governo. Esses 250 milhões de dólares ajudariam a aliviar a pressão sobre o caixa da Secretaria Estadual de Fazenda. Daria uma equilibrada, poderia até dar um tratamento melhor para os servidores públicos nessas reivindicações aí de reajuste salarial, e aí vai ficar mais difícil ainda se alcançar o equilíbrio das contas, graças ao Tribunal de Contas, que existe para zelar pela aplicação correta do dinheiro público. E aí o seguinte, aí eles deram essa tremenda pedalada fiscal. Na verdade, quem deu a tremenda pedalada fiscal foi Pedro Taques, né? Não, mas o Tribunal de Contas é que aprovou isso. Não, tudo bem, mas não significa... Não, tudo bem. Agora, quem possibilitou isso mas não significa que foi ele... Não, quem possibilitou isso foi Pedro Taques. Não significa que foi ele o autor da pedalada. Lá no tribunal? Não, ele que fez a pedalada. Ele que fez o gasto. Não, ele fez o gasto. Ele que fez o gasto. Quer dizer, se o Tribunal de Contas tivesse detectado, o gasto teria sido detectado lá atrás.
E Mato Grosso teria que fazer o impeachment de Pedro Táxi. Pedro Táxi foi beneficiado pelo Tribunal de Contas, que não quis permitir a cassação dele. Não foi o Tribunal de Contas que fez esse gasto. O Tribunal de Contas, irresponsavelmente, validou um gasto irresponsável do governo Táxi. Retirou, por exemplo, o Tribunal de Contas, por uma decisão do presidente, depois aprovada pelo Pleno, retirou o imposto de renda do cálculo dos gastos com o pessoal, e ainda teve gente que bateu no peito dizendo o seguinte, Antero, eu salvei o governo do Pedro Táxi. Só esqueceu de falar uma coisa, olha, eu vou ajudar a afundar as finanças de Mato Grosso. Foi isso que ocorreu. Eu não estou defendendo o ex-governador Pedro Táxi, não. Eu estou dizendo o seguinte, que é preciso carimbar a irresponsabilidade dos senhores conselheiros do Tribunal de Contas que aprovaram essa besteira, né? Tá certo. Esse carimbo eu fiz na última sexta-feira. Exato. Eu falei a mesma coisa que você, com um detalhe. Eu também apontei que essa irresponsabilidade foi praticada pelo governo Pedro Táxi. Não tivesse o Pedro Táxi excedido os limites, porque o Pedro Táxi, como operador do direito, como advogado brilhante que ele sabia que ele estava estourando a lei de responsabilidade fiscal. Agiu como se fosse imperador. Ele não agiu como se fosse governador. Ele agiu como se o Estado estivesse sob os domínios dos seus interesses e do seu mando. E o Tribunal de Contas barrelou, caiu nessa conversa do Pedro Táxi e foi ser gentil com o Pedro Táxi. E depois o próprio Pedro Táxi, para justificar até a Bíblia, foi o responsável de funcionar como algoz desses conselheiros do Tribunal de Contas. Porque na Bíblia está escrito, quem o inimigo poupa, nas suas mãos fenece. E o Tribunal de Contas poupou um governador inconsequente. O Pedro Táxi foi o mais inconsequente governador do estado de Mato Grosso de todos os tempos. Silval foi o mais corrupto, mas ele foi o mais inconsequente. Agora, esses conselheiros também tem a parcela de culpa muito grande em tudo isso. Porque tem a sua parcela de culpa em todo esse contexto. Pedro Táxi tem culpa por não ter feito a coisa como deveria fazer, não ter limitado os gastos com o dinheiro público. Agora, se o Tribunal de Contas não concorda com isso, ele teria sofrido as penalidades, o impeachment. Né? Ou seja... Ou não teria, mas... Houve a omissão. Mas pelo menos ficaria muito claro, 2 anos antes do Mauro Mendes assumir, quem era Pedro Táxi. Né? Isso só ficou claro depois que Mauro Mendes assumiu. Quem é Pedro Táxi? Que é um cara que passou e que não deveria ter passado na história de Mato Grosso. E falando no o verdadeiro Pedro Táxi ficou demonstrado depois da gestão dele. E falando no ex-governador e todo o reflexo que a gente tem agora nessa gestão do ex-governo, o governo estima fechar 2020 no vermelho em 708 milhões de reais. Pois é, e essa economia aí dava uma economia de 800 milhões ao longo de 3 anos. Tá certo que não é reflexo para um ano só, Sim. de 780 Isso está lá milhões. na LDO? Né? O déficit da LDO. LDO, não é? Isso. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Exatamente. Aí o seguinte, só uma perguntinha básica aqui. Tem lá a projeção desse déficit superior a 700 milhões. E tem o incentivo mas também. Mas incentivo, gente? Está lá também. 3 bilhões e 600 milhões de reais? Exatamente. E aí? Mas espera aí. Foi anunciado que ainda esse ano o governo ia tomar uma providência em relação de fazer um pente fino, uma revisão nos incentivos fiscais. Todo mundo cobrando aí, tem greve de professor de um lado, tem os servidores do executivo de outro, os servidores da Assembleia lá reclamando do não pagamento da RGA. Ou seja, diante de toda essa dificuldade, e aí? Eu vou trazer 2 dados agora, ó. Se diminuir 1 bilhão de incentivo, você zero déficit. Para o PRODEIC, o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial, renúncia fiscal do ICMS de produtos derivados de soja da ordem de 490 milhões de reais. Já a indústria responsável pela produção de bebidas, o benefício com a renúncia do ICMS chega a 386 milhões de reais. Quer dizer, nós estamos dando benefício para a população, para a indústria envenenar o povo. E o que gera um custo na saúde. Nós damos benefício para a cerveja. Tem uma cerveja, aquela cerveja que está instalada lá em Rondonópolis, que é da Odebrecht, cerveja da propina.
aquela indústria que foi comprada pela Odebrecht para dar propina aos políticos, que deu 3 milhões de reais para a campanha do governador Pedro Táxi, depois que terminou a campanha, ainda naquele período de 30 dias, quando se podia fazer a doação oficial e que teve o seu incentivo renovado, ela ganha 96%, 94% de incentivo para vender cerveja. A Ambev ganha 66% de incentivo. Primeiro que há uma discrepância entre uma indústria que vende cerveja e a outra indústria que negocia cerveja. Uma tem 96% de incentivo e a outra tem 66%. Na minha opinião, nenhuma das duas tinha que ter incentivo nenhum. Como não podemos dar incentivo para o fumo? Vamos dar incentivo para o cara vender fumo. Tem que calcular. Para vender cigarro. Tem que cortar o incentivo de bebida alcoólica. Tem que calcular o Ou então vamos dar incentivo para droga. Daqui a pouco vai ter incentivo para cocaína. Porque não é possível sobre essa questão do incentivo aí, teve um passarinho comentando por aí, né? Cantando musiquinha de que nesse mês de junho, ia aparecer alguma ação do governo do estado em relação aos incentivos. Vamos esperar que esse passarinho tá em tempo ainda, né? Estava falando a verdade. E por falar em incentivo, só fazer um registro aqui, Nayara. Claro, tem tempo? minutinho? Tem sim. Por exemplo, tem lá uma CPI na Assembleia Legislativa sobre sonegação fiscal, renúncia fiscal. E aí é o seguinte, um integrante dessa CPI lá começou a enfrentar problemas com uma investigação aí do governo do estado. É o deputado Nininho. O secretário de Infraestrutura, o Marcelo Oliveira, abriu 2 processos administrativos que podem anular o contrato entre o governo do estado e a Morro da Mesa Concessionária, responsável pela rodovia MT-130, num trecho de 122 quilômetros entre Rondonópolis e Primavera do Leste. E aí, uma das razões aí, ou com certeza a principal delas, é que na delação de Silval Barbosa, o ex-governador que está em todas aí, né, nos últimos dias, diz que parte do valor da propina foi pago pela construtora Trípolo, que pertence a um filho do deputado, para Jurandir da Silva Vieira. O pagamento para Jurandir foi uma maneira de dissimular a origem do dinheiro e pagar uma dívida de campanha. Silval Barbosa afirmou ainda que parte desses 7 milhões que seriam propina serviriam para o pagamento a outros agentes públicos e que, além disso, o montante foi utilizado para pagar dívidas com o operador financeiro. Adivinha? Adivinha quem é? Sabe? Valdir Piran. Que também nos últimos dias vem aparecendo, é a bola da vez. E aparecido bastante, né? Até em Jurerê Internacional. Lá ele quer ficar, né? Não é que tem aparecido, lá ele quer ficar. Lá qualquer um quer ficar. Certo, vamos então para o intervalo. Na volta, vamos falar da greve da educação. Hoje tem reunião e tem a decisão aí para saber se essa greve vai ter fim ou continuar. E tem entrevista especial com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Eduardo Botelho. Não saia daí, a gente já volta. Voltamos com o programa Notícias de Frente. Como eu anunciei antes, no bloco anterior, teremos a partir de agora uma entrevista especial com o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho. Bom dia, presidente, seja bem-vindo à Notícias de Frente. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia, Antero, bom dia a todos os matogrossenses. Presidente, vamos começar falando desta greve da educação. O senhor retornou à Assembleia dizendo que quer pôr fim a esta greve, negociar com o Sintep. Hoje tem uma reunião para decidir se a greve continua ou não. O senhor, os parlamentares, tiveram antes dessa reunião que vai acontecer hoje, uma reunião prévia com o Sintep? Houve alguma conversa, há um indicativo aí de que eles podem ceder às negociações?
Não houve ainda essa reunião, eles não se dispuseram a reunir. Eu disse que o movimento deles é um movimento que não tem apoio, parece que não agradou muito eles entenderam que hoje estou atacando a greve, com isso decidiram que até então não viriam conversar. Mas não é isso, é o que eu estou vendo. Eu estou conversando, eu estou perguntando para alguns professores, para alguns diretores, e eu estou sentindo isso, que a greve não tem apoio popular e não tem apoio, inclusive da própria categoria, ela não é coesa em cima disso. Então, essa foi a minha fala e eu entendo o seguinte, para que ficar em greve 30, 60 dias, criar um problema para todo mundo e não vai conseguir resultado, e ainda vai ter um problema para o professor, que vai ficar sem salário, que vai ter problema em casa. Então, essa era a conversa que eu tive. Talvez nós achávamos uma solução de jogarmos essa situação lá para frente para que o Estado melhorar, porque a situação do Estado ela é muito ruim mesmo. Nós fizemos os ajustes no início do ano anterior, esperando ter uma melhora da arrecadação, no mínimo em torno de 10%. Nós tivemos sim uma melhora da arrecadação nos impostos estaduais, mas houve uma diminuição nos repasses federal. Então, com isso, esse equilíbrio hoje está em torno de 3%, talvez um pouquinho mais de 3%, e isso não é suficiente para o Estado equilibrar as contas. Então, essa é a situação que nós temos que discutir com o Sintep, com todo mundo, sendo bem realista. O pior, presidente, é que o Sintep, é a primeira vez que eu vejo o Sintep entrar numa negociação, porque o Sintep já teve grandes dirigentes sindicais, independentemente de serem ou não filiados ao PT. O dirigente sindical agora é filiado ao PT, mas é despreparadíssimo. Porque é a primeira vez que eu vejo o Sintep emitir nota oficial mentirosa. O Sintep está emitindo nota oficial dizendo que Mauro Mendes está criando óbices virtuais, que é a questão do imposto de renda, como se essa realidade não existisse. Aí, um dia depois da nota dele, vem a Secretaria do Tesouro Nacional e fala assim, nós vamos negar o empréstimo de Mato Grosso por causa exatamente desse óbice artificial que eles falam, virtual, e que é mais real do que nunca, a ponto de prejudicar o empréstimo para Mato Grosso. Sinceramente, eu acho que o Sintep colocou a categoria dos profissionais da educação numa situação difícil, porque eu quero ver como que eles vão sair dessa greve. Eu quero ver que argumento que eles vão sair dessa greve, porque eles deixaram o Estado sem ter como negociar. Essa é a minha colocação, foi essa colocação que eu fiz, achar uma saída, porque eu sempre digo o seguinte, o sindicato é muito importante. A força do sindicato, ter um sindicato forte é importante, e esse sindicato pode sair enfraquecido nisso, e não é bom para o sindicato e nem para a categoria. Então essa era a ideia que nós tínhamos de achar um ponto para sair dessa greve. Essa greve agora, a chance dela dar resultado é praticamente zero, ela dá resultado positivo para eles. Então é uma greve que não tem sentido. É aquela história, você vai você vai querer pegar a lua, não adianta você pular que você não vai alcançar. Então não dá. Nós precisamos agora achar uma saída para isso, para voltar logo às aulas. Não adianta ficar embirrado lá, vamos bater pé, vamos continuar a greve. Não vai dar, não tem condições, o Estado não tem condições de pagar hoje. Presidente, o senhor falava em ajustes e essa negativa desse empréstimo, essa manifestação já feita aí pela Secretaria do Tesouro Nacional, dizendo que não tem condições de aprovar esse empréstimo de 250 milhões do Banco Mundial para o governo de Mato Grosso. A intenção aí era aliviar essa pressão sobre o caixa. Na avaliação do senhor, em função da negativa desse empréstimo, vai precisar aprofundar mais os cortes, os ajustes que foram feitos, e onde é que pode ser feito isso? Bom, primeiro fazer algumas colocações. Foi uma surpresa para nós, porque quando houve essa negociação para fazer a lei e tudo, a Secretaria do Tesouro Nacional participou conosco, sabiam dos problemas que tinha, que é a avaliação que foi feita anterior, que era uma avaliação que foi
retirado do custo da folha de pagamento a questão do imposto de renda. Essa é a questão. E o Tesouro Nacional e o TCU, eles analisam diferente do que foi analisado aqui junto com o TCE. Então, todos sabiam disso. Mas nós entendíamos que o Tesouro Nacional iria passar por cima disso. Essa era a nossa esperança e as discussões que teve com os técnicos que estiveram aqui conosco. E agora veio essa negativa para surpresa desagradável para nós. Ainda existe uma esperança nisso, que está no Supremo, na mão da ministra Rosa Weber, para ver se ela dá uma liminar e consegue fazer com que a União avalize isso. Agora essa posição da Secretaria de Tesouro Nacional já foi comunicada, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, de que o Estado não reúne as condições para receber esse aval. A posição fica difícil, né? Porque a ministra, para poder atender Mato Grosso, vai ter que contrariar o que diz a Secretaria do Tesouro Nacional. Embora Mato Grosso tenha colocado os motivos de Mato Grosso. Sim. Ela tem as duas coisas para ler. Tanto foi feita uma exposição de motivo de Mato Grosso. E acredito que dentro disso, que Mato Grosso está corrigindo, foi encaminhado as leis que foram aprovadas aqui para ela em janeiro, que já foi tomadas providências, que o Estado não pode hoje penalizar por coisas que aconteceu no passado, sendo que nós já tomamos. Então foi tudo feito uma justificativa em cima disso. E essa é a esperança que a gente consiga que ela dê. Inclusive que o empréstimo é para ampliar o ajuste. É para ampliar o ajuste. Então essa é a esperança. Mas, como você falou, caso não seja dado, evidentemente que nós vamos ter que rever algumas coisas, o governo vai ter que rever, talvez vai postergar mais ainda alguns projetos que estavam aí, e isso é ruim para nós. Nós precisamos de dinheiro aqui dentro para circular o mais rápido possível aqui dentro do Estado, especialmente para quitar algumas contas que estão aí. O déficit da saúde continua, não resolveu. A questão da segurança ainda não resolveu totalmente. A única coisa que está assim, um pouco equalizada dentro do Estado é a questão das estradas, rodovia através do FETAB, que isso daí, com o projeto que nós aprovamos, destinando parte do FETAB para lá, eles estão conseguindo tocar lá muito bem. Mas aquelas prioritárias, que é a questão, nós temos questão grave aí, que é a questão das escolas, por exemplo. A escola precisa ser reformada. E nós não temos perspectiva, assim, a curto prazo, de ter esse recurso para isso. Escolas em Cuiabá, aqui na Baixada Cuiabana do Estado, você entra nela aí, tem escola que dá até vergonha. O governo passado lançou várias obras aí, não fez nenhum. Ficou só no lançamento, não fez as reformas, então precisa hoje fazer um projeto disso. Então a situação do Estado ainda é muito ruim. Que as escolas também é uma reivindicação do Sintep, falando da greve, e o senhor falava que ainda não teve nenhuma reunião, que eles não aceitaram reunir com o senhor, né, por conta do seu posicionamento. E isso mostra que eles estão um pouco irredutíveis para o fim desta greve. E o que eles mais falam é, olha, por que só o Executivo tem que fazer a parte? Por que o Legislativo, o Judiciário, os outros poderes não fazem também a sua parte? Falando da Assembleia, a Assembleia vem fazendo a parte diante desta crise, a sua parte diante desta crise que o Estado enfrenta, deputado? Novamente, eu vou voltar a bater numa tecla que nós falamos lá atrás. Nós aprovamos a PEC do teto. A PEC do teto era para ter um limite de gasto, ninguém poderia gastar mais do que isso. Só no ano passado estourou em mais de 500 milhões essa PEC. Agora, onde que foi o estouro? Foi só no Executivo. Só o Executivo que estourou a PEC do teto, que ultrapassou. Então, onde que está a falha é no Executivo, não é nos poderes. Então, os poderes estão dentro do limite deles, estão obedecendo, não estão passando do limite de gasto. Agora, o Executivo, infelizmente, tem que haver esse controle. Depois da PEC do teto dos gastos, isso que o senhor está falando é grave e é novidade. Sim, depois da PEC do teto, houve estouro ano passado de mais de 500 milhões. Gastou a mais. Ele falando que o culpado disso tudo foi o Executivo. E esse gasto foi só do Executivo. Foi só do Executivo. Aí nós pegamos para ver, se estourou, vamos ver onde que estourou. Foi só do Executivo. Mas tem um outro lado aí também, presidente.
por meio de leis que foram aprovadas na Assembleia, o governo teve o direito de suspender o pagamento da RGA aos servidores do Poder Executivo. O senhor anunciou na semana passada que também não irá pagar esta revisão geral anual aos servidores do Poder Legislativo. E aí é o seguinte, aí de outro lado, a imprensa noticia, olha, aprovou benefícios, mais subsídios lá para o Poder Judiciário, para o Ministério Público. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, Tribunal de Contas, o Poder Judiciário do Estado, o Ministério Público Estadual, a gente fica em dúvida, eles são desse Estado aqui? Pois é, mas o que houve, Lúcio, aí eu vou fazer uma defesa dele. Porque é o seguinte, parece que todo mundo compreende mas o que momento. Foi remanejamento. Ele deixou de gastar num lugar e passou, foi mandado uma planilha para a Assembleia, ó, nós estamos deixando de gastar nisso e passando a gastar nisso. E não houve aumento. É tipo assim, você deixou de comprar carne de primeira, mas foi comprar peixe, mas com o mesmo valor. Então, beleza, não tem problema nenhum. Foi comprar bacalhau, mas o preço é o mesmo, o custo que você gastava com ele é o mesmo. Então, foi a planilha que eles encaminharam para a Assembleia, junto com os projetos, foi isso, que eles estavam diminuindo o custo, o gasto com algumas coisas, tirando de algum e passando para isso. Então, não houve aumento. Passaram para salários deles. Tudo bem que seja, mas não houve aumento do 10º nem no custo do... Aí o governador Mauro Mendes... Agora, se eles estão, entende, aí cada poder tem a sua autonomia, não cabe aqui a Assembleia ir lá e falar, não, vocês não podem gastar. Não, aí cabe a eles mesmo, por isso que tem autonomia dos poderes. E eles aumentou o custo. Aí, se eles entende que tem que ser mais isso ou mais aquilo, aí O governo diz o seguinte, na lei orçamentária desse ano, que ficou para aprovar aí no início do ano, né, foram os deputados da antiga legislatura que acabaram votando o orçamento. Né? Aí o governo disse o seguinte, falou, olha, nós até tentamos passar uma tesoura ali nos poderes, mas aí eles não aceitaram e teve que ficar praticamente da mesma forma. Só que agora tem uma outra informação, passada inclusive aí para sindicalistas, né? De quê? Para a Fórum Sindical, de que no orçamento do ano que vem o governo pretende dar uma apertada nos poderes novamente, para reduzir. Não sei. A LDO que foi encaminhada não está com essa previsibilidade. Não é o que sinaliza, né? Sinaliza na LDA a reposição da inflação, né? É isso aí. Né? Não é o que sinaliza. Agora a questão, Lúcio, eu volto a dizer sobre isso. O que aconteceu? Nós analisamos um projeto, que o projeto daqui, ele não é muito diferente do que foi feito no Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul caiu, porque foi julgado no Supremo, eles entraram na Justiça e foi julgado que o Estado não pode entrar em cima dos outros poderes. Então, o Estado não pode, mas veja bem, a Constituição da República estabelece que o Poder Judiciário pode gastar até 6% do orçamento. E desde Brairo Maggi, quem implantou essa novidade aqui em Mato Grosso foi Brairo Maggi. Brairo Maggi estabeleceu que para o Poder Judiciário é 6%. Mato Grosso era para gastar com todos os poderes 11%, gasta 17%. Porque assim, a Assembleia tem autonomia para votar até 6%. Não é bem se a Assembleia assim, resolver determinar... Se gastar com os poderes, você fala, quem que é poder? O poder é judiciário, legislativo e executivo, só. Então, tá Tribunal certo? de Contas então, tá bom. E Ministério Público não são poder. Então não é poder, mas Ministério Público é de onde? Ele é do Executivo. Ele é do Executivo. Então, quando você pega apenas o Legislativo e o Tribunal de Contas, isso dá menos de 13%. Pode-se fazer a conta. Agora, o que acontece? Aí colocaram Ministério Público, Defensoria, que não é do Executivo. Aí tudo bem, aí eleva realmente, vai para 16%, mas não é isso a conta. Você pode pegar, pode fazer a conta, ela é em torno aí, considerando o Tribunal de Contas, tudo é em torno de 13%.
Então, agora, quando você põe Ministério Público, Defensoria, ela vai lá para... Pois é, mas o Judiciário não está inchado. Inchado que eu falo assim, eles ficam no limite. Não é assim, até 6%. Virou regra, 6% do Poder Judiciário. Quer dizer que se a receita daqui cresceu, tem que dar 6% para o Judiciário. Não, Antero. Aí é que está, que o povo não entende, e talvez você também não entendeu. A PEC do teto, ele não dá. Você acha que o Estado esse ano vai crescer quanto? A arrecadação. A arrecadação em relação ao ano que vem, ela vai crescer em torno de 10%. O governo vai dar 10% para os poderes ano que vem? Não. Porque a PEC do teto diz que os poderes só têm direito ao reajuste, à correção da inflação. Independente da arrecadação. Só para tentar assim, entender melhor isso, o que o Antero colocou aqui é o seguinte... Então a PEC do teto do gasto foi um avanço em relação a isso. Mas foi um avanço muito grande. Inclusive até eu discuti isso muito com o secretário Galo, porque ele chegou a falar um dia na semana. Eu fiquei um dia numa reunião com o governador, eu fiquei, quase que eu fui embora. Quando ele falou que a PEC do teto não valia nada... Pelo amor de Deus, nós fizemos um esforço tremendo para aprovar essa PEC, para regularizar isso e dizer que ela não vale. Vale sim. E ela deu esse limite, porque senão era igual você está falando. O Estado aumentou a arrecadação, não é 6%, eu quero 6%. Não. O Estado vai crescer, a economia melhorando, e que nós esperávamos que acontecesse esse ano, infelizmente, com essa reforma da Previdência ainda travada e as coisas ainda travadas a nível federal, não houve o crescimento esperado. Mas vai ter esse crescimento, porque eu acredito que vai ser aprovada a reforma da Previdência, os mercados internacionais têm dinheiro sobrando para pôr, está tudo assim de olho aberto, esperando uma oportunidade, então vai ter muito dinheiro e vai crescer o Estado. Crescendo isso, essa arrecadação que vai ter não vai para os poderes, ela é só do Executivo. Agora, dentro disso que o Antero colocou aqui, presidente, ele fala assim, olha, diz lá que o Poder Judiciário... tem que ter até 6%. Mas precisa ser 6%? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que o Antero precisa e não vai ser mais. Não vai ser mais. Não vai ser está mais. regulado assim a PEC do teto. Está regulado. Não vai ser mais. Acabou isso. Acabou essa vinculação. Por que antes tinha aquele extra-orçamentário? Porque você fez orçamento, se o Estado arrecadou a mais, eu tenho direito, me paga aqui. Aí eles faziam aquela publicação, olha... excesso de arrecadação, não sei o que, e está passando os poderes. Isso acabou, não tem mais. Entendeu? Deputado, falando o Antério Luz, falando dos poderes do Judiciário, do inchaço, o sindicato, na última sexta-feira, o Sindicato dos Técnicos Legislativo do Poder Legislativo Estadual, o Sintel, repudiou, por meio de nota, as declarações que o senhor deu acerca de uma auditoria que está sendo realizada para apurar supersalários pagos a servidores que possuem pouco tempo de serviço. Na nota, eles enviaram do sindicato, afirmou que a Assembleia possui hoje 1.757 servidores, sendo 69% comissionados, 14% estabilizados e 17% servidores de carreira. Ainda segundo o sindicato, a Assembleia possui 7 secretários legislativos que recebem os maiores salários entre os comissionados. Atualmente, cada secretário receberia uma remuneração de R$31 mil. E eles falando aí que esses super salários também contribuem, a Assembleia não vem contribuindo, muito pelo contrário, nesse momento de crise. Como que o senhor responde a essa nota de repúdio? Primeiro, eu não falei super salários, não sei de onde que tiraram isso. Na nota eles falam isso. Começou com um site... E o site Media News que colocou erroneamente na chamada, dizendo que eu não falei sobre salário, pode olhar a minha reportagem. Eu disse que estava suspensa as progressões, porque houve alguns disparates, houve mesmo, como gente que entrou. Eu não disse também que está errado, porque tinha lei. Se tinha lei, ele está certo, está dentro da lei. Ninguém está dizendo que eles estão errados. É uma lei que foi aprovada lá em 2002, que dava essa progressão, que dava direito ao cara, a eles aumentar 2% ao ano, subir o nível todo ano, e mais a RGA, quer dizer, somando tudo isso, quanto que dá. E ele poderia fazer cursos, inclusive pela internet, o Word, Excel, não sei o quê, ele vai pela internet esse curso, ele entra lá e ganhava uma progressão.
O que acontecia? Teve gente que entrou com salário de 8 mil, dentro de 4 anos, usando todas essas leis, eles já tinham aumentado 50% do salário. E 50% é praticamente o limite que ele tem para aumentar durante a carreira toda. Ele chegou no final da carreira. E lá na Assembleia, em 4 anos, ele conseguia esse reajuste alguns de 50%. Alguns casos. Então eu disse assim, nós suspendemos essa progressão para fazer algo que seja justo. O senhor fez muito bem, presidente. É justo progredir. Um negócio desse. O cara tem um plano de carreira, com 3 anos ele atinge o topo da carreira. Então, qual a motivação desse cidadão daí para frente no serviço público? Então, é essa a minha colocação. Agora, tem super salário na Assembleia? Eu acho que não tem super salário. Eu não falei super salário. Os salários estão limitados, os que são maiores são rebatidos, não tem super salários. Agora, existe essa discrepância de progressão. Foi essa a minha fala. Infelizmente, deturparam isso, colocaram que eu falei em super salário. A chamada está lá dizendo, o Botelho diz super salário, mas quando você lê, não tem nada eu falando super salário, porque não é isso que eu disse. Então a nota não se ateve a isso, né? O sindicato não se ateve a isso. O sindicato não se ateve à verdade dos fatos e a minha fala na íntegra. Se ele olhar isso, foi isso. Agora eu disse, vai dar o RGA? Não vou dar, porque nós estamos no limite prudencial. Porque nós estamos assim, se nós ultrapassarmos isso... Mas o Max Rossi falou que quer dar o RGA. Eu conversei hoje, antes disso, com o deputado Max Rossi, e quando saiu essa notícia, ele disse para mim que não falou isso. Ele disse que ia estudar. Ele só não gostaria de falar da forma como eu falei. Ele falou, tinha que ser mais... Mas tem outro jeito? Esse já chegou chegando, né, presidente? Tem outro jeito de falar que não vai pagar? Existe outra forma? Isso aí tá igual uma piada que tinha um professor de português meu, na década de 70, que ele contava que aquele tempo que era de telegrama, o cara estudava no Rio e mandou um telegrama para o pai dele, né? O pai dele pegou o telegrama e pediu para a mãe ler, ele não sabia nem ler, né? Lê aí o que ele mandou. Ele falou, papai, mande-me dinheiro. Ele falou, pô, que mal educado, rapaz. Ele fala desse jeito comigo? Papai, mande-me dinheiro. Aí a mulher dele falou, não, ele não falou assim, ele falou, papai, manda-me dinheiro. Então beleza. Então aí o Max achou que eu fui muito duro, que eu não devia ter falado assim. Deveria ter falado, vamos estudar, vamos ver, vamos não sei o quê, mas eu prefiro ser real, nós não vamos dar. Então não adianta ficar enrolando e ali... Dentro da piada é o seguinte, Eduardo Botelho falou, olha, não tem RGA. Marcos Rossi, olha... acho que não vai ter RGA. Ele falou igual a mãe do menino, eu falei igual o pai. Certo, precisamos ir para o intervalo. Na volta a gente continua então conversando com o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho. Vamos falar ainda de eleições 2020. Será que ele será o candidato em Várzea Grande ou Cuiabá? Daqui a pouco o presidente responde. Não sai daí, continua com a gente aqui no A Notícia de Frente. Voltamos com o programa Notícias de Frente, voltamos a conversar com o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado estadual Eduardo Botelho. Deputado, a gente queria falar um pouquinho com o senhor sobre o VLT. O TJ decidiu rescindir o contrato, o governo disse que em 30 dias vai tomar um parecer, vai decidir o que vai fazer com o VLT. Vai trocar o modal ou vai dar continuidade às obras do veículo leve sobre trilhos? Antes disso, antes desse parecer do TJ, vários políticos, entre deputados e até mesmo senadores, pediam um posicionamento do governador Mauro Mendes. A opinião do deputado Eduardo Botelho, do presidente da Assembleia Legislativa, é qual? Deve continuar com as obras ou deve trocar esse modal? Só complementar a pergunta já sabe da Nayara. O governo vai essa era a minha pergunta. Alguém conversou com o senhor? Não sei. Até porque a opinião dele influencia muito, não a decisão do governador. O governador me disse é que ele estava terminando o estudo e que ele ia tomar a decisão que fosse a melhor, a mais técnica e a mais correta para o Estado, independente
de agradar ou não. Foi isso que ele me disse. Se eu vou tomar a decisão que esse estudo apontar, seja ela de agrado ou não. Não deu nenhuma pista? Não, ele disse, se for para abandonar o VLT, essa for a decisão, nós vamos abandonar. Se não, nós vamos tocar, mas eu vou seguir exatamente o que o estudo indicar. O estudo é feito com o FMT? Eu não sei, ele falou que estava pegando uns técnicos, estão fazendo um estudo parece que tem uma empresa espanhola de viabilidade, né? E tal. Porque a situação do VLT é o seguinte, é um negócio muito complexo hoje. Bom, suspendeu o contrato, mas não pensa que vai parar por aí, não. Vai vir a briga vai continuar. A briga vai continuar, porque existe ainda também dinheiros que ficou sem pagar disso. Quem que vai pagar isso? O consórcio fala em 300 milhões. 300 só uma parte deles que está aí, mas isso já aumentou muito. 300 era um ano atrás. E o Estado já fala que eles devem. Pois é, e o deputado Wilson Santos nesse meio disse que tinha dinheiro para terminar o VLT. O deputado Wilson Santos chegou a dizer que tinha dinheiro da antiga gestão, a gestão dele, para terminar o VLT. Não tinha dinheiro. Se tinha, então por que eles não terminaram? Ele era secretário da cidade, o Pedro Tax estava lá, então por que não terminou? Pelo embrólio político, segundo ele, pelo embrólio da justiça. Que embrólio da justiça, antes de ser disso, eles estavam lá com o negócio enrolado, a justiça foi agora já. Então não é... Agora, presidente, o governador Mauro Mendes, num determinado momento, e essa declaração dele, depois ele até falou num outro sentido, corrigiu, mas aqui no Jornal do Meio Dia ele chegou a dizer, falou, olha, o problema aí é que o governo não tem condições de subsidiar a tarifa do VLT. Não, esse aí a questão é o seguinte, Lúcio, se você não tem dinheiro para fazer, você pode fazer uma PPP. Como que você faz com o PPP, por exemplo, fizeram aí o ganha-tempo, certo? Olha, ele não tem dinheiro para construir, para colocar o ganha-tempo, o que ele fez? Fez uma espécie de PPP, o cara vai lá, constrói, mas ele quer receber mensal. Então, se você não... E no caso do ganha-tempo, recebe muito bem, não é, presidente? Quer dizer, o cara vai lá, puxa uma senha, R$15. Bom, não é? Nesse caso do ganha-tempo. Mas voltemos ao VLT. Isso justifica o serviço prestado. Pois é. Mas aí o que acontece, então, ô Lúcio? Você vai ter que pegar o dinheiro da construção que o Estado não tem. Você fala, o Estado vai botar 400 milhões. Onde que o Estado vai tirar? Não tem dinheiro para pagar a saúde, cara. Então... mas numa PPP o Estado não precisaria pôr dinheiro. Calma aí. Eu citei essa declaração. Ele não precisa pôr, mas aí ele tem que pôr na onde? Na passagem. Ou você vai cobrar a passagem de R$12? Quem que vai andar nele? Porque quando o cara faz o custo dessa rentabilidade, para ele pagar o investimento, pagar o operacional, a passagem tem que ser 12. Então essa diferença entre 4 e 10, que é o intermunicipal, quem que tem que pagar? O Estado. Aí você faz a conta disso e quanto que vai dar? Sei lá, 10 milhões, 15 milhões mês. O Estado aguenta? Não sei. Aí presidente, a opinião do senhor aí, o senhor acha que o governador Mauro Mendes hoje estaria assim, vamos dizer assim, um pouquinho mais propenso a mudar o modal para o BRT? Eu acho que o Mauro é muito técnico e ele é muito de tomar as decisões mais corretas. Então é aquela história. Você vai assumir um modal, por exemplo, você depositar, você fazer um compromisso de pagar 15 milhões mês de complemento das passagens. Tem o dinheiro? Não tem. Se não tem, você esquece, ele não vai fazer. O Mauro tem essa responsabilidade e isso é uma das grandes qualidades. O sentimento do senhor é mais por VLT ou mais por BRT? Eu acho que no momento o VLT ela é meio complicado de sair, por essa condição, porque o Estado não tem condições hoje de falar, não, termine um ano e nós vamos subsidiar a passagem todo mês. Não vai ter. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Vocês acompanhou lá? Que é uma cidade muito maior. O que está acontecendo lá? A empresa estava para parar porque a prefeitura não estava aguentando pagar. E tem muito mais usuário ali. Ele tem que subsidiar. E olha lá o usuário ali, saindo da Cinelândia ali, aquele lotado ali de gente, não está conseguindo pagar. Sabe quanto tempo que está atrasado lá? Quase um ano. Está na iminência de parar. Então essa é a situação. Você vai ficar gerando bola de neve aí que não vai ter condições ou não? Eu acho que o Mauro é muito responsável nesse aspecto. Ele não dá ordem de serviço se ele não tem condições de pagar.
Vamos falar de eleições 2020? Eu queria um outro assunto antes, nós temos tempo? Temos. Antes de entrar nas eleições? Temos. Eu queria ouvir a opinião do presidente da Assembleia sobre o projeto lá do deputado do MBL, Ulisses de Moraes, o da verba indenizatória. Você quer mesmo voltar nesse assunto? Bem lembrado. Não, eu queria ouvir a avaliação não apenas eu, né, mas todo mundo. Gerou muita briga. A avaliação do gerou, eu não estava aqui, foi resolvida essa questão. Eu acho assim, bom, primeiro é o seguinte, se você põe uma ideia, se você aprova ela, primeiro faça. Faça primeiro. Então, aquela proposta que o Valdir Barranco fez, eu acho que foi muito interessante. Ah, o Wilson apoia, então abre mão, meu filho, primeiro. Como que você vai apoiar um projeto se você não abre mão? Ou outro lá está apoiando, abra mão. Primeiro. Mas ele não vem abrindo mão de pelo menos a metade? Mas não aceitou fazer uma carga que ele não iria usar durante todo o tempo. Então, é essa a condição, só que eu acho. Agora, é um assunto que já foi votado, já foi encerrado. Mas ainda é discutido internamente. Não é mais pauta. Não é mais pauta. Eu acho assim, o deputado, ele entrou com essas bandeiras e ele está lutando por isso, para ele manter na mídia. Faz parte do trabalho do deputado. Não ao VLT, sim ao avião do Iraí. Esse é o problema sério. Ele é um grande defensor do agronegócio, ele foi contra todos os projetos que nós aprovamos, o projeto de taxação do agronegócio, por exemplo, ele é contra. Enfim, são essas histórias. Agora, Antero, só voltando nisso daí, eu quero fazer só um parênteses aqui para nós falarmos sobre isso. Essa questão do agronegócio, embora não está na discussão, mas eu vou fazer um parênteses para falar sobre isso. Nós vamos ter que discutir ela, sabe por quê, Antero? O ministro da Economia foi muito claro com o governador. O FEX vai acabar. Vocês começam a preparar... E se acabar, vocês podem começar a preparar um projeto para cobrar ICMS de novo. Comece a preparar para vocês estudar e se adequar. Que hoje, o que o ministro disse para os governadores? O FEX, acaba a Lei Candir. O FEX está exaurido. Hoje, é cada um que se adequa à sua condição. Então, Mato Grosso não tem outra saída a não ser voltar a cobrar ICMS. Mas lógico, vai ter que cobrar. Que é o que acontecia antes da Lei Candir. Que é o que acontecia. Porque aqui a receita subia quando você fazia a colheita da soja, porque cobrava ICMS. Veio a Lei Candir, você deixou de cobrar o ICMS, com a política de não exportar imposto. Isso ajuda só a balança de pagamentos. Só a balança comercial. Alguns estados já estão estudando cobrar ICMS. E o mercado se adequa perfeitamente a isso. Eu acho que essa história de que isso aí vai prejudicar a nossa competitividade, isso tudo mentira. Ninguém vai deixar de produzir em Mato Grosso coisa nenhuma. É porque o discurso é o seguinte, olha, e aí, vocês querem que nós exportemos impostos? É não, isso? não queremos, mas queremos o ressarcimento do Estado. Essa é a pergunta deles. Ótimo. É a pergunta que eles fazem. fazem. É a pergunta da União, porque o principal beneficiado é a União. Mas aí a União não dá a contrapartida de devolver o que nós deixamos de arrecadar. Então nós vamos cobrar o imposto, velho. Nós vamos ficar com prejuízo? Nós temos que começar a cobrar o imposto. A estudar isso, porque vai acontecer daqui a pouco. Tem que cobrar o ICMS. 3 anos, vai acontecer. E tem que cobrar o ICMS sem nenhum problema de consciência. Sem peso de consciência. Se a União pensa assim, por que o Estado tem que ser a escada da União? Não dá, né? Não dá. Tem que tirar recurso de lá e vir para cá, não daqui para lá. Daqui para lá. Mais do que já vai, né? E quando começar essas discussões, aí que a população tem que ficar atenta à posição de cada parlamentar, à posição de cada político e fazer valer o voto, não é isso? Isso. É isso. E falando em voto, eleições 2020, a sociedade como todo, enquanto o senhor se afastou, nesse tempo seu nome foi muito citado em Várzea Grande, citado em Cuiabá. E aí, Eduardo Botelho vai ser candidato a prefeito em Várzea Grande ou Cuiabá? Decidiu? Houve conversa já com a família Campos? Não. Olha, eu acho que essa eleição, o senador Jaime Campos está certo, ele não quer conversar isso esse ano, eu acho que ele está correto.
Começar a fazer essa articulação hoje, por exemplo, nós que somos do Democrata, que apoiamos a Lucimar dentro do partido, é ruim, nós estamos atropelando a gestão dela. Então vamos deixar isso para o ano que vem e nós vamos fazer essa discussão no ano que vem. Existem muitos nomes saindo por aí para Cuiabá, para Várzea Grande também, mas eu vejo mais nomes até em Cuiabá. E nós vamos esperar o ano que vem esse surgimento aí dessas lideranças aí para ser candidatos e nós discutirmos. No DEM, o senhor foi consultado sobre apoiar Emanuelzinho lá em Várzea Grande? Não, nunca fui consultado, não sei se isso de fato teve isso, Antero. Eu não sei se isso é verdadeiro também, que foi o Jaime que convidou ele, mas ele é um jovem, liderança, e ele transferiu o título dele para lá. Eu acho que se ele... Essa dobradinha daria certo se tivesse Emanuel Pinheiro em Cuiabá e Emanuelzinho em Várzea Grande, na opinião do senhor? Eu acho que ele tem que fazer umas pesquisas para ver, né? O Antero pode dizer mais do que isso aí. Lúcio. Eu acho... Agora, pretensão pode, né? Ele é jovem, querer ser prefeito de Várzea Grande é muito importante, mas vamos aguardar, né? E o seu nome foi cotado também em Cuiabá. Cuiabá também não é hora de conversar sobre isso. Não é hora. As eleições municipais ela tem que ser ano que vem. Por isso de conversar com a mídia. Eu sou a favor, inclusive eu sou a favor de fazer as eleições tudo junto, Antero. Ninguém aguenta esse negócio de 2 em 2 anos a eleição. O presidente fazer a eleição tudo junto. Nós vamos votar para vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador da República, governador e presidente da República. A população não vai... E aí nós vamos dar 7 votos. E qual dessas eleições que vai para o debate da rua? Mas se coincidir senador, vai ser 10 votos. 8, vai coincidir, vai ter senador. Vai ter senador. 8. Não são 3? Não, eu botei senador aqui. Ah, sim. Eu botei senador 1, então é mais 1. 2. Então, assim, lá em Ribeirãozinho, quem que o pessoal vai discutir lá? O candidato a presidente da República, que é muito importante, o candidato a governador, que é muito importante, ou vai discutir o vereador? Vai discutir o vereador, vai empobrecer o debate eleitoral. Vai empobrecer o debate eleitoral. O povo hoje está mais politizado. Por isso mesmo, mas está acompanhando. Tá certo, mas eu sou candidato a vereador lá em São candidatos, né? De entender, mas eu sou candidato a vereador em São Félix do Araguaia, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar a pauta que me dá voto. Que é a eleição municipal. Que é a eleição municipal, que é o buraco da rua, que é o asfalto aqui, que é o posto de saúde ali, etc e tal. E não vou discutir a reforma da Previdência. E não vou discutir o ajuste que o Estado precisa fazer. Não vou discutir isso. Porque eu prefiro discutir, fazer a discussão lá daquilo que vai me dar voto, que vai dar voto para o prefeito, que é a liderança mais próxima. Por isso que esse debate teve na Constituinte, eu fui constituinte, por isso que nós separamos essas eleições na Constituinte. Ah, tem custo? Tem custo, sim. Mas democracia tem custo mesmo. É bom que tenha. E você até está me convencendo. Não tinha ainda pensado nessa análise em cima de tantos candidatos. Mas realmente é complicado para a gente, principalmente para quem vive na política. Você acaba uma eleição, você fala, não, vamos fazer um projeto para o Estado, mas já tem eleição municipal, o deputado tem que participar. Sabe o que vai acontecer, deputado? O deputado vai fazer o acordo com o vereador vai pegar o acordo com o deputado e vai trabalhar só para ele. Com certeza. E vai trabalhar só para ele, não vai trabalhar para o federal, enfim, vai ser uma anarquia geral. Isso que o Antero fala, na verdade, são opiniões do eleitor que chegam aqui até o Grupo Gazeta de Comunicação, a Rádio Tem Vila muita Real, gente que é a favor da União também. Que não tem quer, gente que é a favor. justamente por isso, por essa confusão gerada, porque a população hoje está muito mais politizada e quer acompanhar de perto, quer entender os projetos, e dessa forma fica inviável. Complicado. E numa eleição suplementar de senador? Eduardo Botelho, que tem esse poder aí de aglutinação. Porque eu já vi gente aglutinar pessoas em torno de sua liderança, mas você é um aglutinador nato. Você seria candidato a senador numa eleição suplementar? Não. Que pode acontecer com a questão do mandato da selva? Não tenho essa pretensão também de ser candidato a senador. Na verdade, nem de prefeito também. Vamos ser bem prático e bem lógico. Eu não tenho essa pretensão. Eu quero terminar o meu mandato
bem feito, ajudar o Estado. E se eu fizer isso já está muito bom e a minha passagem pela política já está consumada. Presidente, o senhor coloca aí, né, nas perguntas aqui, tanto que a Nayara fez, como que o Antero colocou aqui, não quero ser candidato a prefeito de Cuiabá, não quero ser candidato a prefeito de Várzea Grande, ou o senhor não está dizendo não quero? O senhor está dizendo assim, olha, não é o momento da gente falar sobre isso, eu posso repensar isso, avaliar melhor. Existe, o senhor deixa aberta esta possibilidade de discussão? No momento, o senhor sempre acabou apoiando o seu grupo político também. O senhor vai ser pressionado. No momento não tenho essa. No momento o meu nome não está, mas é que você falou, política. O nome foi cotado, né? Muda de uma hora para outra, né? Como acho que é o Ulisses Guimarães que falava, muda como o vento, né? Assim, mas o senhor falou aí o seguinte, não, o meu projeto aqui, o meu propósito é concluir o meu mandato de deputado, mas o senhor vai conseguir ir para casa? Essa é a pergunta. Olha, eu tenho esse compromisso... Ou quer ir para outra casa? Não, eu tenho esse compromisso com a minha família. O senhor sonha com o Tribunal de Contas também ou não? Também não. Não? Se eu tivesse, eu tinha ido agora. Eu tinha todas as chances. E cobraram, né? Cobraram. O deputado Guilherme Maluf mesmo chegou a falar para mim, se você for, eu retiro o meu nome. Todos os deputados lá chegaram a dizer para mim, você é o nome de consenso. Eu não fui, eu não tenho essa... Nem todos querem um paraíso? Não sei por que fala que lá é paraíso. Paraíso por quê? Não porque é disputadíssimo. Paraíso de quê? Antero, né? Quer dizer que o compromisso com a família é voltar para a família, voltar para a iniciativa privada, voltar a arrumar as empresas. Voltar para a vida particular, para a minha vida, para casa. Presidente, vou falar de um outro problema aí, que o senhor falou aqui de estradas, né, que arrumou lá aprovou lá o novo FETAB, né? Então essa recuperação das estradas aí tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa tranquilidade, porque já tem um recurso aí garantido. Não é suficiente para tudo, mas dá para fazer bastante coisa. Falamos aqui de educação, o senhor falou aí de que tem muitas escolas que precisam ser recuperadas, algumas caindo aos pedaços, tem até escola de lata por aí, né? Tem. E a saúde, hein, presidente? O que vai ser da saúde aqui em Mato Grosso? Temos problemas no interior e problemas gravíssimos aqui em Cuiabá. É reclamação atrás de reclamação. Por exemplo, eu entrevistei na última sexta-feira um vereador que é médico, da base do prefeito Emanuel Pinheiro, foi convidado para ser secretário de saúde e recusou. Eu imagino. Como resolver o problema da saúde aqui em Mato Grosso? Eu já tinha falado sobre isso aí no início do governo, antes do governo. No governo passado, eu falei, olha, vamos criar um plano para resolver essa questão da saúde. Porque o Gilberto, por exemplo, está fazendo um brilhante trabalho, excelente. Eu disse, não vamos discutir isso, o trabalho dele é muito bom. Mas esbarra na falta de recursos. Mas tem um projeto do governo. Eu conversei com o Neri Guerra na Rádio Capital na última sexta-feira e ele me disse que teve uma audiência com o governador Mauro Mendes na quinta-feira. O Mauro Mendes voltou de Barra do Garça, na quinta-feira ele veio de Brasília e teve uma audiência com o governador Mauro Mendes. E ele falou que uma das prioridades é porque tem uma emenda impositiva da bancada, o senhor deve estar sabendo disso, de 128 milhões de reais para a saúde, para ser liberado. Sim. E essa emenda é impositiva, daquelas emendas que tem que liberar. Tem que liberar. Tem que liberar. E esses 128 milhões serão destinados à Secretaria Estadual de Saúde. Eu acho que isso aqui, aliado à competência do Gilberto, vai dar um fôlego bom para o Gilberto. Agora, isso aqui para ser liberado, vai ser liberado mais para o final do ano, depois da reforma da Previdência. Não vai resolver, Antero. Isso é só novamente apagar um incêndio aí. O que precisa é criar. Eu tinha dado a sugestão, governador, manda fazer um pente fino em cima dessas isenções que tem aí. E está fazendo. Pega parte disso daí, tira disso daí, porque tem muita empresa que não vem cumprindo o seu papel. Para ter o financiamento definitivo, e passa para a saúde, joga em cima disso para
para ser definitivo. Presidente, o governo vai mexer agora num tempo mais rápido em cima dessas questões dos incentivos, porque ele vem ensaiando, não é? Ele vem ensaiando, ensaiando. E por que a Assembleia parou de mexer com isso? Porque a Assembleia começou com uma CPI que animou todo mundo, teve lá uma oitiva importantíssima do Aldo Locatelli, da Ana Cristina Bardusco, começou bem a CPI, aí parou. Não, mas essa é outra coisa. A CPI ela não é basicamente em cima de incentivo, é em cima de sonegação. Mas que ajudaria também, né? Também. Mas a CPI não parou, entendeu? Ela parou ela precisa de técnico especializado, que a Assembleia não tem. A Assembleia e o Poder Público tem, infelizmente é assim, não tem essa possibilidade de a gente fazer contratações. Tem que abrir licitação, tal, para chamar esses técnicos. Por exemplo, tem um técnico que trabalhou no Senado, que participou até da CPI, quando você era membro da CPI, ele participou com você. Como que você vai trazer um cara desse aqui hoje e pagar ele? Eu não tenho como. Eu tenho que abrir um processo licitatório, fazer. E esse processo ele é demorado mesmo. Então, o deputado Wilson Santos entendeu que a CPI ficar trabalhando sem ter os técnicos capacitados e o pessoal ali não adiantava, ia só ficar enrolando mais tempo. Então, resolveu paralisar até essas contratações. Voltando já está entrando o processo de licitação para fazer? Sim, já está todo pronto, já foi deflagrado. Voltando ao incentivo, presidente, 3 bilhões e 600 milhões de reais. Nesse ano, o déficit projetado lá no início do ano era de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Para o ano que vem, pela LDO, é superior a 700 milhões de reais. 3 bilhões e 600 só de incentivo. Dá para cortar muita coisa aí, não dá não? O senhor tem um número? Não. Peraí, dá, mas é complicado. Você não pode chegar simplesmente e ir cortando. Tem contratos. Isso é contrato que a empresa vem aqui, faz um contrato com o Estado. Então você tem que achar motivos, provar que ele não está cumprindo o contrato, aí para você poder cortar. Você não pode simplesmente chegar e, você montou a empresa aqui, agora eu vou cortar seu incentivo. O Estado não tem poder para isso. Mas com certeza tem ele vai na justiça e ganha e mas recebe. Com certeza tem muita gente aí que não está cumprindo a finalidade do incentivo. Sim, é isso que eles estão fazendo. A Secretaria da Indústria e Comércio, junto com a Secretaria da Fazenda, está fazendo esse trabalho agora. Agora, por exemplo, algo que assim, até assustou, né? Muito estranho. Por exemplo, tem gente que pagou propina na farra dos incentivos no governo Silval Barbosa e hoje tem incentivo. Mas aí, é isso que eu estou falando para você, tem um contrato. Agora, se o contrato dele, se ele não está cumprindo o contrato, ou se algo foi legal, aí pode-se fazer esse corte. Se não, não pode. Porque se cortar dele, ele vai na justiça e determina que o Estado volta a conceder o incentivo. Já aconteceu isso aqui. Aconteceu isso que eu ia falar. Vários casos. Esse seria o maior problema, é justamente o recurso dessas empresas na justiça? Então, para você fazer, você tem que fazer algo bem feito, bem estudado, para não dar esse recurso e o Estado tem, inclusive, às vezes, tem que devolver dinheiro para ele aí no futuro. Então, agora a gente tem essa cautela. Falou de saúde, deputado, e de arrecadação, que precisa melhorar essa arrecadação e que vem outro problema sério aí na saúde, justamente com o repasse do Fundo de Estabilização Fiscal. Eu conversava com o presidente da Federação dos Filantrópicos, doutor Marcelo Sandrin, e ele falava que caiu pela metade o repasse para os filantrópicos do fundo por conta da arrecadação de 600 mil reais, caiu para 300 mil reais, o que gera um déficit muito grande de mais de 1 milhão nos filantrópicos. Então a gente pode esperar aí nos próximos meses, se isso não melhorar, uma crise muito grande também na saúde nos filantrópicos, que são responsáveis por 85% do atendimento do SUS. Mas esse é um dinheiro que os filantrópicos têm que soltar foguete, né? Não. Que é um dinheiro sem contrapartida, é dinheiro público dado de graça para eles, sem prestar nenhuma contrapartida, né? É bom que se frise, não é assim, presidente? Não, eles prestam serviço, né? Não, prestam serviço, mas não em função desse dinheiro. Não em função disso, isso é um complemento.
Mas o que está acontecendo, ele está certo. Houve uma redução muito grande e isso, sabe por quê? Por conta também de as empresas estão indo na justiça. E a justiça estão recorrendo e aí ele não paga o FEC. Então está tendo muito esses casos. Eu acho, inclusive, que o secretário de Fazenda tem que rever isso aí, ver quais os pontos da lei que pegou e que está sendo derrubado para nós refazermos, fazer um FEF mais legal, inclusive aumentar. Eu sou a favor de ampliar isso. Tem que aumentar essa arrecadação, ela é baixa ainda, tem muitos setores que dá para pagar. Eu acho que o FETAB ainda dá também para dar uma ampliada nisso aí. Não tá. Você fala assim, olha, o cara planta num hectare, Antero, aqui na Jangada, colhendo 68 sacas de soja e logo em seguida ele planta o milho e colhe 100, 110 sacas de milho. Num hectare. Aí você fala que não dá para o cara pagar nada, gente. Dá sim. O algodão está mal tributado também, né? O algodão está pagando uma tributação de 3%, porque o algodão são dos barões. Quem planta algodão é só ricaço. Só. O cara pequeno produtor, médio produtor, não entra nessa do algodão. Não entra. Entendeu? O algodão dá uma rentabilidade de 40%. Esses bacanas aqui não pagam imposto. Quer dizer, paga, vai 3%. 3%. Quer dizer, pagava 17% quando o Dante entrou, o Dante reduziu para 2%, ficou 2% até agora, e aí o Mauro Mendes subiu para 3,5%. 3,5%. É muito. E o arrozeiro, que tem uma rentabilidade de 10%, paga 12% de ICMS. E quem tem uma rentabilidade de 40%, que é o dono do algodão, paga só 3,5%. Quer dizer, é uma política de Robin Hood ao contrário. Dos mais ricos cobra-se menos imposto. Mas, Antero, eu volto a falar uma coisa que eu tenho batido sempre lá atrás. O Estado está ficando um Estado de poucos. O número de produtores nos últimos 15 anos, nos últimos 20 anos, nós chegamos a aumentar a nossa produção em 10 vezes. E o número de produtores diminuiu. Então, quer dizer, está concentrando na mão de poucos. O Estado tem que tomar providência aí, já falei para o governador pensa em fazer... Os barões estão engolindo os pequenos, engolindo os pequenos. Então, tem que fazer o imposto progressivo. Senão, daqui um dia é só uma nata ali que é dono do Estado e o resto são funcionários deles ou recebem uma mensalidade, não sei o quê, e aí eles são os donos de tudo. Então, é isso que nós temos que abrir o olho aí. E eles costumam mandar muito, não é, presidente? Eles mandam muito, não é? E sabe mandar. Eles sabe exercer o reio. Sabe mandar. Certo, deputado, muito obrigada pela sua vinda aqui, por ter respondido aos questionamentos. Muito obrigada. Bom dia. Beleza, obrigado, bom dia, boa semana a todos aí. Luciano Antero, bom dia, obrigada. Para todos nós, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a você fica agora com o Jornal da Manhã.